Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos dar início ao nosso culto nessa manhã. Nós vamos ter um período de oração. Logo após a gente vai entoar o hino do novo cântico, número 14 do nosso hinário. Amém? E após alguns momentos de oração silenciosa, vamos estar assim nos aquietando nesse período, né? Mais uma vez nos colocando assim diante do Senhor. Eu convido a nossa irmã Miriam que nos eleva a Deus em uma oração. Amém. Vamos então entoar o hino ao Senhor. Amém, que assim seja. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 5. E leremos do versículo 5 ao versículo 10. 1 João, perdão, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Isso, desculpa. É o vento passou, né, filho? 1 João, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora,
A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Teremos mais um momento de oração de confissão de pecados. E eu convido a nossa irmã Josi, que nos eleva a Deus em uma oração de confissão. Amém. Irmãos, vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias, agora no Salmo de número 145. Salmo de número 145. E leremos todos juntos esses salmos. Esse salmo. Leiamos. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e meu. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em graça e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permaneiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma a todos os propósitos. Em ti esperam os olhos de todos
e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todos sempre. Amém, que assim seja. Nós vamos estar entoando louvores ao Senhor nesse instante. Então convido as irmãs do louvor, a irmã Miriam, a irmã Lode, para entoar 2 cânticos ao Senhor nesse instante. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor, vamos se colocar de pé para entoar o cântico ao Senhor, porque só Ele é digno de ser glorificado. Justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus, que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh!
ao Senhor com mais um cântico. E nesse momento você tem a oportunidade de contribuir com seus dízimos ou ofertas. Louvado seja Deus.
o Senhor venha continuar falando conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que a Sua presença neste lugar venha ser palpável, que possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, porque o nosso coração anseia ouvir a Tua voz. Te agradecemos. Amém, glória a Deus. Irmãos, é com muita alegria que nós estamos recebendo o pastor Jair Barros, né? Sua esposa Marta. Mais uma vez, sejam bem-vindos. A gente está radiante, viu? Com a presença de vocês. O pastor Jair, ele é o diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, né? Também missionário lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a qual hoje nós somos uma congregação, né, própria de Pinheiros. Olha que bênção. E o pastor Jair está aqui para ministrar a palavra e também conhecer a congregação de perto, né? E que Deus continue a falar aos nossos corações agora através do seu servo. Também estará ministrando a ceia do Senhor. Então nós passamos a palavra agora ao pastor Jair. Bom dia, graça e paz. É uma alegria para nós estarmos aqui. Nós estamos numa viagem missionária, reconhecendo alguns campos. Nós estamos assumindo a diretoria executiva da Junta Missionária agora, este ano. O pastor Mariano, que era o diretor executivo, foi para o Nordeste, está em Garanhuns, e ele vai ficar supervisionando todo o Nordeste, todos os campos que temos ali no Nordeste da Junta Missionária de Pinheiros, que é da Igreja Presbiteriana, que eu creio que todos conhecem aqui, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A congregação agora de Mirandópolis está ligada diretamente à Junta de Pinheiros. Então nós estamos juntos nessa caminhada e rogamos a Deus que o Senhor abençoe essa congregação. Estamos felizes de estar aqui, de ver os irmãos, os que já são membros, estão chegando, os visitantes aqui. Nós louvamos a Deus por suas vidas e em breve, né, para a glória de Deus, em breve será organizada uma igreja neste lugar. E assim o Senhor, amém, né, Filomena? Vamos nos alegrar. Certamente o Senhor vai conceder essa bênção aqui na cidade de Mirandópolis. O culto hoje de manhã, né, na escola dominical aqui, eu sei que as crianças quem vem, ainda não tem um trabalho de manhã aqui para os adultos, né, até por causa do espaço, né, Filomena? Não tem mais salas e a congregação está sendo formada. Mas eu queria falar, então pregar, mas eu queria que as crianças também entendessem a mensagem, tá certo? Eu esqueci o nome dela, Isis, tá certo? Então, e Ravi, e a Maria, e as outras crianças estão lá atrás. Então prestem atenção para vocês também compreenderem a mensagem, tá joia? Do Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Mateus, no capítulo 28, lá no finalzinho de Mateus. Mateus, primeiro dos evangelhos, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 28. Olhar ali a hora, para não me demorar muito, mas eu quero compartilhar com os irmãos desse texto a partir do versículo 18, os últimos versículos do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oremos mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, e suplicamos, Senhor, que mais uma vez o Senhor nesta manhã fale aos corações de todos que estão aqui.
E o Senhor tenha misericórdia deste pregador. E o Senhor dirija as minhas palavras através do poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Uma coisa, primeiro, que eu gostaria de chamar a atenção é que a palavra de Deus nos diz que nós não pertencemos a este mundo. Nós somos forasteiros e peregrinos nesse mundo, mas nós estamos aqui com uma missão. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores neste mundo. Embaixador é alguém de uma outra terra que está com uma missão no outro país, no outro lugar. Jesus mesmo, em João 15:19, Jesus diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, nós estamos no mundo, que nós não pertencemos ao sistema desse mundo pecaminoso, mas somos embaixadores do Senhor com uma missão a realizar aqui. A igreja do Senhor tem essa missão, e a missão é nós sermos sal e luz. Jesus diz assim em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, nós temos uma missão aqui, que é pregar o Evangelho, que é fazer discípulos, e é o que essa igreja está fazendo aqui, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, não para uma denominação, não para uma igreja simplesmente, mas discípulos para Cristo, seguidores de Jesus Cristo, tá certo? Pessoas que compreendam o chamado de Jesus, compreendam o seu Evangelho e sigam a Jesus. Então nós somos seguidores de Cristo, o nosso Salvador. Então Jesus nos deu essa missão, e missão é uma incumbência que alguém tem, que alguém deve executar a pedido de outro. É um encargo que alguém deu, e o encargo que Deus nos deu não foi de fazer prosélitos religiosos. Nós não estamos aqui para fazer crentes presbiterianos. Em primeiro lugar, nós estamos aqui para que as pessoas que ouçam o Evangelho sejam discípulos de Jesus, que cada um que está aqui seja um verdadeiro discípulo de Jesus, não é? Porque lá no céu não vai ter uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, uma igreja Assembleia de Deus. Lá no céu vai ter a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, sem nenhuma placa denominacional, mas daqueles que creram, que receberam, que andam realmente, que foram salvos por Jesus. Então também nós Jesus não nos chamou também para ficarmos trancados num ambiente, numa igreja, num salão, discutindo teologia. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Pelo contrário, o Senhor nos deu a missão de pregarmos o Evangelho. A igreja o Senhor criou, e a igreja a gente aprende, porque o Senhor diz lá no texto: preguem o Evangelho, façam discípulos e ensinem todas as coisas. Então a igreja é esse local onde a gente vai aprender, onde a gente aprende a palavra do Senhor, mas também a igreja é um local onde a gente prega o Evangelho. Então faz essas duas coisas: prega o Evangelho e ensina aos discípulos o caminho que o Senhor nos deu. Então nós encontramos essa mensagem, veja só, alguns textos aqui no final de Mateus, no final do Evangelho de Marcos, nos últimos capítulos de Lucas, no final de João, no penúltimo capítulo, e no início de Atos dos Apóstolos, que Atos dos Apóstolos é um livro também que Lucas escreveu, que é a sequência do Evangelho, que tem o nome de Lucas. Diz assim, olha, Mateus 28:19, como nós já lemos, Jesus diz assim: façam discípulos. Em Marcos está escrito assim, 16:15, preguem o Evangelho para toda criatura. Em Lucas 24, 46 e 49, Jesus manda pregar o Evangelho para o arrependimento dos pecados daqueles que ouvirem. Em João 20, 21, Jesus diz assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio, falando para os seus discípulos. E em Atos
capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz assim: vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. E ele diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, na região, como em Samaria e até aos confins da terra. Olha que maravilha que essa palavra do Senhor que é uma promessa feita por Deus a Abraão lá no passado, que todas as famílias da terra, todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão. E a promessa de Jesus, de Deus a Abraão, ela se cumpre plenamente aqui quando Jesus envia seus discípulos para pregar a todas as nações, porque a bênção a todas as famílias da terra é que o Evangelho chegue em todas as famílias da terra, é que o Evangelho chegue em todas as nações, porque o Evangelho, ele traz bênção para a igreja, para as pessoas, para as famílias e para a sociedade como um todo, porque o Evangelho de Jesus Cristo transforma vidas, porque o Evangelho de Jesus Cristo transforma vidas. Então, diante disso que eu já falei, eu gostaria de, em primeiro lugar, falar desse Evangelho, a missão que Jesus nos deu, e em primeiro lugar que o dono da missão, essa missão é a missão de Deus. A missão é de Deus. Veja só, no versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou para os seus discípulos, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem deu autoridade ao Filho foi o Pai. A missão, portanto, é a missão de Deus, de salvar o perdido. E aí quando você vai lendo a Bíblia, você vai ver que lá no início, quando você começa a ler o primeiro livro da Bíblia, o livro da criação, o Gênesis, vai falar da criação do homem. Deus criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, mas o homem pecou, o homem caiu, o homem desobedeceu e afastou-se de Deus. Mas no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, já Deus anuncia a salvação, dizendo que lá da semente de Eva, ou seja, vai nascer da mulher alguém que vai desmanchar essa obra, que vai esmagar a cabeça da serpente. E esse é o anúncio do Evangelho através de Jesus Cristo. Começa em Gênesis 3,15. Quando você continua lendo, você vai encontrar a aliança de Deus com Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Você vai encontrar Isaac e Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, Noé anunciando a salvação. Você vai encontrar depois Moisés e os profetas anunciando essa salvação, até chegar Jesus Cristo, até o Salvador chegar. Então foram centenas, milhares de anos sendo anunciado que a salvação viria por meio do Salvador. Então o autor da missão é o próprio Deus. É Deus que se compadece do homem perdido, do homem desobediente, e provê os meios para que o homem seja salvo. A missão é a missão de Deus. E quem vem para salvar, quem é o enviado de Deus, que é o dono da missão, é o seu próprio Filho, Jesus Cristo, enviado pelo Pai. João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o Filho. João 3,16 é o versículo mais conhecido da Bíblia, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então, a motivação de Deus de nos salvar foi o seu amor para conosco, suas criaturas,
que Ele criou a sua imagem e semelhança. Deus colocou em nós atributos que pertencem a Ele, mas o homem pecou, o homem desobedeceu, e não tem um meio que o homem possa fazer algo, que o homem possa fazer para ser salvo, por causa dos seus pecados. Na realidade, o ser humano, ele está morto, como diz lá em Efésios, espiritualmente morto nos seus delitos e pecados. O que significa isso? Que o homem não tem nenhuma ação de si mesmo para buscar a Deus, sem que o Espírito Santo haja, sem que Deus haja primeiro na sua vida, para que ele realmente desperte para buscar a Deus. Então, só Jesus realmente, que é o enviado por Deus, pode cumprir a missão. E eu vou colocar algumas coisas aqui a respeito, porque só Jesus pode cumprir a missão de Deus por nós, porque de nos salvar, porque Jesus foi enviado para isso. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio o quê? Fazer o quê? Buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Jesus, certa vez, por causa da soberba dos fariseus, Jesus diz assim: os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. O que Jesus quer dizer com isso? Que os fariseus, por se acharem pessoas tão boas e acharem que podiam ser salvos pelas suas obras, Jesus diz assim: eu não vim para aqueles que são sãos, ou se acham sãos, se acham sadios, se acham que não precisam de um mediador, mas eu vim para os que precisam de médico. Então, porque o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e quem trouxe a perdição foi o pecado. Então, quando nós somos dominados pelos pecados, então nós precisamos de um Salvador, e o único Salvador é Jesus. Ele diz lá em João 14:6, né? Eu sou o que? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então mostra que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador. E lá em 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então a salvação é só por meio de Jesus. É só Jesus que faz essa ponte entre o pecador e Deus. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele ressuscitou e foi assunto aos céus, ele ficou à direita ou à destra do Pai, intercedendo por nós. E o próprio Jesus nos ensina isso, quando ele diz que tudo que a gente for pedir a Deus, deve pedir em nome de quem? Em nome de Jesus, em nome dele. E é por isso que nós encerramos nossas orações sempre dizendo: em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque é Ele que afirma isso, porque é a palavra de Deus que afirma isso. Não existe um outro mediador. Não existe um outro mediador. Nós ficamos tristes quando nós vemos que algumas pessoas, e que muitas pessoas acham que existe outro mediador entre Deus e os homens, ou outros mediadores entre Deus e os homens, que você precisa pedir para uma pessoa, para que essa pessoa peça a outra, porque essa pessoa chegue até Jesus e para que Jesus intermedie. Mas a palavra de Deus não ensina isso. A palavra do Senhor não ensina isso. Nenhum dos patriarcas da Bíblia, nem Noé, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem os profetas, nem ninguém no Novo Testamento, nem os apóstolos, nem os irmãos que passaram pela igreja, que são os santos, ou seja, aqueles que foram separados, como nós também, para ser filho de Deus. A ninguém Deus deu autoridade de ser mediador, mas somente ao seu Filho. Porque se
houvesse um outro mediador, nós não precisávamos de Jesus ter vindo. Não precisava o Filho de Deus ter se humilhado, se tornado uma criatura, um homem, e vir a esse mundo e pagar pelos nossos pecados. Só Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz. Só Jesus foi levado para a cruz sem pecado, e o único homem que não pecou foi Jesus, porque além de homem, 100% homem, era 100% Deus vivendo nesse mundo. Ele não pecou, ele foi levado até a cruz, ele se entregou, a sua palavra diz, por nós, sofreu todo o castigo que estava destinado para nós. Por isso que se chama uma morte vicária, uma morte substitutiva, porque Jesus morreu no nosso lugar. Jesus morreu para nos salvar. Ele veio para isso. Ele veio para isso, porque era a única maneira de satisfazer a justiça divina por causa dos nossos pecados. Não havia outra maneira de pagarmos pelos nossos pecados. Não há uma maneira que você possa, por mais que nós possamos nos esforçarmos, que nós possamos entregar nossa vida, nosso corpo para ser queimado, ou sofrermos açoites, nada é suficiente para que paguemos diante de Deus pelos nossos pecados, pela nossa vida. Mas Jesus entregou a sua vida no lugar da nossa. Só Jesus fez isso. Por isso que Ele é o único mediador, por isso que Ele é o único Salvador, é Jesus. Então Jesus, Deus é o dono da missão, Deus envia o seu Filho para realizar a missão, e Jesus dá a missão para os seus discípulos. Então a mesma missão de Deus, a missão de Jesus, é a nossa missão. Ele diz em João 20, versículo 21: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Em Marcos, preguem o Evangelho a toda criatura. Em Mateus, façam discípulos de todas as nações, como nós lemos aqui. Então, e Jesus fez assim. Quando você vai lendo o Evangelho, você vai ver, Jesus pegou os discípulos, os 12, enviou de 2 em 2 pregando o Evangelho. Depois o Senhor enviou 70 discípulos pregando o Evangelho. E a gente vai notar que em Atos dos Apóstolos, os discípulos, por meio, o Espírito Santo vai enviando os discípulos, né? O Espírito Santo, veja só, Atos 13, 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Em Atos 8, versículo 4, diz assim: entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então entendam, irmãos, o Senhor enviou os seus discípulos, e o Espírito Santo então envia a igreja. O Espírito Santo que Jesus enviou para estar conosco, Ele está conosco aqui, Ele está com a vida de cada crente, Ele está no meio da sua igreja operando maravilhas. O Espírito Santo mesmo enviou, e toda a igreja entendeu que todos são missionários, porque quando aqui em Atos, no capítulo 8, versículo 4, diz assim que os que foram dispersos de Jerusalém, porque aqui foi quando houve uma grande perseguição em Jerusalém, os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas o restante dos irmãos, a maioria dos irmãos, saíram de Jerusalém. E são esses irmãos aqui que não são apóstolos, que são os crentes que estavam lá. Eles, quando eles saíram de Jerusalém e foram morar em outras cidades, e foram passando por outras cidades, diz aqui, eles iam por toda parte pregando a palavra.
Então, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que nós todos somos missionários. Não só eu sou missionário, não só a Filomena é missionária, mas cada crente é um missionário. Mas às vezes os crentes ficam ou com algumas desculpas, dizendo assim: mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei como fazer isso. Mas tem muitas maneiras que você pode ser usado para levar o Evangelho. Quando Jesus, em João capítulo 4, ele passou numa cidade de Samaria, encontrou uma samaritana lá na beira do poço, uma pecadora, e Jesus começou a pregar o Evangelho para ela. Ela começou a compreender, depois de Jesus pedir água e Jesus oferecer a água da vida. Ela, quando ouviu a mensagem, ela disse: esse parece que é o Cristo, parece que é o Cristo que está falando comigo, parece que é o Messias, aquele prometido lá do passado. E quando ela saiu ali do poço, ela não tinha nenhuma formação teológica, ela não tinha sido enviada como missionária, como pastora, como qualquer título que possa esse mundo, algumas igrejas darem. Mas ela saiu e ela foi falar com as pessoas da cidade, e ela diz assim: olha, eu acho que eu encontrei o Cristo. E aí as pessoas correram para ouvir Jesus. E depois eles disseram: não é pelo que você falou, mas agora nós ouvimos diretamente dele. Veja só que o trabalho missionário daquela mulher, que foi salva naquele momento por Jesus, foi de levar outras pessoas a ouvirem Jesus. Às vezes as pessoas não sabem como falar do Evangelho para alguém, mas eu quero falar uma coisa para você. Você que foi salvo e sabe como Deus te salvou, você sabe no mínimo falar para outra pessoa que Deus te salvou, explicar alguma coisa como Deus fez isso por meio da sua palavra. Mas se você não é fluente para falar, tem dificuldade para falar, você pode dizer: olha, Jesus me salvou, eu sei que Ele me salvou, eu sei como foi, não sei explicar muito bem, mas tem um irmão lá na igreja que sabe, mas tem a Filomena, a irmã Filó, a missionária, que sabe, mas tem um irmão que sabe falar de Jesus, então vamos ouvir o que Jesus tem para falar. Irmãos, nós temos muitas maneiras de falar do Evangelho, às vezes nós que não estamos usando. Veja só, na época de Paulo, no primeiro século, quando Paulo saiu pregando o Evangelho e plantando igrejas, ele usou toda a tecnologia da época. Qual era a tecnologia da época de Paulo? Estradas e cartas. Já existia correio, existia cartas que ligavam todo o Império Romano. Então você vê que quando você vai ler a Bíblia, você encontra uma carta aos Romanos, uma carta aos Coríntios, carta aos Efésios, carta, que era o que tinha disponível naquela época, e era como Paulo falava com as igrejas ou com algum irmão. O que é que você tem disponível para falar do Evangelho? Como é que estamos usando nossas redes sociais? Quais são as mensagens que você publica no WhatsApp, no Instagram, no Facebook? O que é que você coloca lá? Você pode colocar um versículo, você pode falar de Jesus, e muitas pessoas vão ouvir através dessa mensagem, do que você falar, a mensagem do Evangelho, lá no grupo da sua família, lá no grupo dos seus colegas. Muitas vezes nós temos muita tecnologia ao nosso dispor que nós podemos usar para pregar o Evangelho. Então nós precisamos testemunhar. Toda a igreja precisa estar envolvida no trabalho missionário. Esses dias nós trabalhamos em Aparecida durante esses 6 anos, em Aparecida, chamada Aparecida do Norte, plantando a igreja ali. E eu ainda estou ligado, dando os atos pastorais ali mensalmente, mas agora nós temos evangelistas lá. E Martinha, minha esposa, ela gosta de trabalhar com crianças. E aí, trabalhamos com crianças se tornaram adolescentes, e nós começamos um trabalho com adolescentes.
E sempre pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, treinando as crianças, treinando os adolescentes para falar do Evangelho para as outras pessoas. E uma menina começava a conversar com Martinha, e ela disse assim: eu não sei evangelizar e tal, como é que eu faço para evangelizar? Só que ela, na escola, ela estava falando do amor de Deus, ela estava falando de Jesus para uma coleguinha, mas ela não sabia que ela estava evangelizando. Mas naturalmente, porque ela entregou a sua vida a Jesus, e porque Jesus é o seu Senhor, ela estava compartilhando da sua fé com outra pessoa, com outra adolescente. E assim tem sido, e muitos adolescentes têm vindo à congregação ali em Aparecida, porque uns vão testemunhando aos outros. E no final do ano, em novembro, nós batizamos 5 adolescentes ali, desses que ouviram, desses que os pais não estão na igreja, alguns que chegaram lá crianças, mas agora foram recebidos como membros da igreja do Senhor. Porque um vai falando para o outro, e a criança vai chamando o outro, e nós precisamos estar comprometidos com o Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Eu dou uma razão aqui. Se a coisa mais importante da minha vida, e a coisa mais importante que existe neste mundo é ser salvo, porque a coisa mais importante deste mundo é ser salvo por Cristo, porque Jesus Cristo, Ele resolveu o principal dos nossos problemas. Qual é o seu principal problema? A morte. Qual é o principal problema? A morte. Mas Jesus veio e deu vida, e Ele disse: quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então Jesus solucionou, queridos, o nosso principal problema. Então, se eu tenho uma notícia maravilhosa dessa, de que Deus, por meio de Jesus Cristo, resolveu o meu principal problema, que era a morte, e agora eu não tenho mais medo dela, porque depois da morte continua a vida, a morte física, vai continuar a vida, inclusive eu vou ressuscitar no último dia, vou receber um corpo glorificado como Jesus e viver eternamente com Deus. Então, se eu entendi a principal notícia, se eu recebi essa salvação, que é a coisa mais importante da minha vida, eu preciso ter alegria também de compartilhar essa salvação com as outras pessoas. Eu preciso ter a mesma compaixão de Jesus, de olhar para o mundo, para as pessoas e dizer: as pessoas estão se perdendo porque não conheceram Jesus e estão indo para o inferno, porque só existem 2 caminhos. Jesus falou, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou, eu sou o caminho, foi o que Jesus falou. Se eu sei essa verdade e eu recebi essa bênção maravilhosa da salvação, eu tenho que ter a alegria de compartilhar tão grande salvação, porque eu recebi um presente de Deus. Eu não conquistei, não foi com minhas lutas que eu conquistei a salvação. Eu recebi um presente de Deus, e eu sei que as outras pessoas podem receber o presente de Deus também. Mas para isso eu preciso pregar o Evangelho. E eu vou encerrar lendo Romanos 10, a partir do versículo 13, quando Paulo diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo bem até aqui, mas ele pergunta: como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A nossa responsabilidade está aqui. Como as pessoas vão ouvir de Jesus se eu não estou falando de Jesus? Se a igreja não está falando de Jesus, como elas vão crer? Como elas vão invocar? Como elas vão cultuar a Deus? Como elas vão buscar a Deus se nós não apresentarmos a mensagem? Porque a palavra de Deus diz que Ele não vai mandar anjos do céu para fazer isso. Ele já mandou a sua igreja. Ele já nos mandou fazer isso. E eu quero chamar a atenção dos irmãos: quantas oportunidades nós perdemos no nosso dia de falar do Evangelho para alguém?
para um parente, para um amigo, para alguém na rua. Tem um vizinho da igreja lá, um empresário lá, tem um comerciante, aliás, e eu disse, como é que eu vou falar do evangelho para ele? E na mudança eu comecei a comprar, na mudança de prédio, a gente começou a comprar muitas coisas lá. E a gente foi estreitando a amizade, porque todo dia eu estava lá comprando alguma coisa e tal. E ele, muito assim, conversador, ele gosta de fazer uma pergunta assim. Aí ele perguntou para mim, e aí, pastor, qual é a boa? Eu digo, meu amigo, a boa notícia é Jesus. Não existe outra notícia. Você sabe por quê? Porque só Jesus pode me salvar. Então, quase todo dia ele me pergunta a mesma coisa e eu respondo a mesma coisa. E agora ele já responde, já sei, pastor, a boa é Jesus. Pois é Jesus, porque só Ele pode nos salvar. E a gente vai tendo oportunidade de falar do Evangelho de Jesus, porque nós temos que viver essa mensagem. Nós temos que viver essa mensagem. E na intimidade com Deus, naturalmente, como um crente, da minha boca facilmente vai sair uma palavra que seja de evangelização, se eu estou em comunhão com Deus todos os dias, se eu estou lendo a palavra, se eu estou meditando na palavra todos os dias, naturalmente, no meu dia a dia, vão fluir, vão sair da minha boca palavras que sejam palavras de salvação. Então cada crente tem essa missão. Então, queridos, vocês aqui em Mirandópolis, cada um de vocês é um missionário, uma missionária, juntamente com a missionária Filomena, para anunciar para o mundo, para anunciar para as pessoas de Mirandópolis que só Jesus Cristo salva. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe para que as notícias sejam sempre de crescimento e que em breve o Senhor abençoe para que tenha uma igreja grande, forte, com o mesmo lema da nossa igreja de Pinheiros, uma grande igreja missionária, não só para falar para quem está em Mirandópolis, mas aí para falar para outras pessoas de outras cidades e enviar missionários por onde quer que for. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar por isso? Ore por isso. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, porque a Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz e penetra no mais profundo do nosso ser. E é o que nós viemos pedir nessa manhã ao Senhor, que a Tua palavra que foi pregada aqui, ela chegue em cada coração, em cada mente, daqueles que precisam ainda conhecer a Ti, como daqueles que já Te conhecem, ó Pai, aqueles que ainda não estão cumprindo plenamente a missão, que ainda estão tímidos no anúncio do Evangelho. A Tua palavra, ó Deus, dê ousadia, o Espírito Santo do Senhor ilumine e, ó Pai, dê fortalecimento para que essa pessoa fale do Teu Evangelho, como aqueles que já falam do Teu Evangelho, que o Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra, também venha fazer com que dê mais fruto ainda, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos passar para a segunda parte. Esse fio chega ali ou não? Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias mais uma vez na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11.
1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, é uma instrução do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto, nessa cidade. E ele instrui a respeito da ceia do Senhor. E diz assim a partir do versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Algumas instruções a respeito da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um rito que ele substitui um rito antigo do Antigo Testamento. A igreja presbiteriana, como toda igreja reformada, ela entende e ela chama isso de sacramento, um meio de graça do Senhor. Nós cremos, outras igrejas evangélicas chamam de uma ordenança, mas no mesmo sentido. É uma ordenança de Jesus, o batismo daqueles que creem e a Santa Ceia para aqueles que já creram e já entregaram suas vidas a Jesus. E ela substitui a Páscoa. E é interessante que Jesus tinha celebrado a Páscoa como um judeu, a Páscoa dos judeus, que a Páscoa dos judeus celebrava a libertação lá do Egito. Eles ficaram escravizados muitos anos no Egito, e quando eles foram sair, depois da última praga, que foi a morte dos primogênitos, essa praga não aconteceu nas famílias dos hebreus, do povo de Deus, porque eles mataram um cordeiro sem defeito, que Deus ordenou a Moisés, e colocou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, nos portais das suas casas. Então o anjo da morte passou por cima dessas casas, por isso que se chama Páscoa. O anjo passou por cima, ninguém do povo de Deus morreu, nenhum primogênito. Mas aquele cordeiro sem defeito, lá do passado, já simbolizava o próprio Cristo. Porque ali o povo foi liberto da escravidão do Egito e foi para a terra prometida, a Abraão, lá atrás. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, apresentado por João Batista, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De uma vez por todas, ele se entregou por nós e derramou seu sangue puro por nós, lá no Calvário, para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado, do reino do inferno, e nós fôssemos transportados para o reino do Filho do seu amor, como diz a sua palavra, a palavra de Deus. Então, de uma vez por todas, o Senhor, como Cordeiro de Deus, se entregou por nós e derramou o seu sangue por nós. E a partir daqui, logo quando Jesus, na noite em que ele foi traído, ele instruiu os seus discípulos a respeito da ceia, que agora ele está dizendo: é o meu corpo, é o meu sangue derramado por vós. Então a igreja, ela não tem como um rito obrigatório a Páscoa do Antigo Testamento, que é uma coisa cultural dos judeus, continua com os judeus, simbolizava algo grande, que foi a libertação deles lá do Egito. Mas a Páscoa, que o Cordeiro é o próprio Cristo, ela tem um significado muito maior, que ela simboliza a libertação espiritual do reino das trevas para o reino de Deus. E aí tem o pão e o vinho, e ela lembra do que Jesus Cristo fez por nós, mas existe uma promessa. Jesus Cristo celebrou com seus discípulos uma vez, ele subiu o pão e distribuiu o vinho, e ele diz assim:
eu não vou beber mais com vocês, mas lá no reino de meu Pai, nós vamos novamente celebrar. Há uma promessa de que o Senhor está esperando a sua igreja e nós vamos estar com Ele para celebrarmos com Ele por tão grande salvação que Ele nos deu. Então a Santa Ceia, a ceia do Senhor, ela lembra do passado, ela fala do presente, que nós estamos unidos e somos irmãos de sangue, o sangue de Jesus que nos une na sua salvação, e nós estamos unidos tanto uns aos outros por causa do sangue de Jesus, por causa do seu sacrifício, como estamos unidos a Ele. Mas também fala do futuro. No futuro nós estaremos com o Senhor e vamos celebrar com Ele. Amém? E nos ensina que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós já fizemos um momento de contrição aqui, que todos colocaram e oraram, confessando seus pecados ao Senhor, porque é um momento muito sublime, irmãos. Estamos diante da mesa do Senhor, e aqueles que fizerem isso de uma forma digna serão abençoados. Porém, se alguém fizer de uma forma imprópria, traz maldição sobre si e se torna réu do sacrifício de Jesus. É o que a palavra de Deus diz aqui. Então, nos preparemos para isso. Uma terceira coisa que eu quero falar aqui é que a mesa, ela não pertence a uma denominação. Não é a mesa dos presbiterianos, é a mesa do Senhor. E todos aqueles que estão ligados a Cristo, que creram, que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, que estão ligados à igreja do Senhor nesse mundo, numa denominação, numa igreja que prega o Evangelho, que prega a palavra de Deus, mesmo que em algumas coisas nós possamos discordar, doutrinas periféricas, não importa. Mas se alguém é membro de uma igreja genuinamente evangélica, ou seja, que tem a Bíblia como a única regra de fé e prática, que tem Jesus como o único Salvador, que crê, que está em comunhão com essa igreja, também é convidado a participar conosco. Então oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós apresentamos diante do Senhor e consagramos a Ti esses elementos que estão aqui do pão e do vinho. Suplicamos que Tu mesmo, Senhor, os santifique para esse uso exclusivo. E pedimos que o Senhor abençoe a todos que vão participar. Como também pedimos que o Senhor abençoe aqueles que ainda não vão participar, mas estão aqui. Que o Senhor esteja falando aos seus corações também. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Quero convidar os irmãos Alain e Ricardo para nos ajudar na entrega dos elementos da ceia. Quero convidar a todos que vão participar, que à medida que os irmãos forem chegando com os elementos, você fica de pé para identificar quem vai participar da ceia do Senhor. Convido a lâmpada. Vamos ver as mãos até que todos recebam e a gente coma junto do pão. Senhor Jesus disse: tomai, comei, o seu povo é dado, não pode fazer isso em memória de mim.
Após todos terem ouvido, vão, Senhor, como um cálice, deu aos seus discípulos, dizendo que beberem todos, esse é o sangue da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos preparando também que nós morremos com Ele, né? Porque nós fomos crucificados com Cristo. A nossa velha natureza, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Também nós nascemos de novo. Quando Jesus ressuscitou, ressuscitamos com Ele. Da nova aliança. Bebamos todos. Nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome por esse momento tão importante para nós cristãos. Lembrarmos o que o nosso Senhor, Jesus Cristo, Teu Filho, fez por nós. Porque Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, para nos salvar. E nós bendizemos e exaltamos o Teu nome, porque juntos como Tua igreja, podemos ainda hoje celebrarmos esse dia, lembrando de todo o sofrimento que Jesus sofreu por nós, que o nosso Senhor sofreu por nós, mas também celebrando porque o Senhor não ficou no túmulo, porque o Senhor ressuscitou. E nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque nós não cultuamos ao Cristo morto, nós não cultuamos ao Deus morto, mas o Deus que é vivo e que nos deu a salvação e a vida eterna. Assim nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai, a comunhão, o poder, as consolações e a alegria do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, assim como também com toda a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Cantemos.